vamos fazer a tradição de sempre. Vamos ver semideus. Vamos lá. Eu sei que tá bom, calma, gente. Há alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre algumas civilizações humanas que existiram no passado que são bastante misteriosas. Afinal, muito pouco se sabe sobre elas hoje em dia, já que muitas delas são muito antigas e não deixaram nenhum material escrito, e só sabemos delas por alguns artefatos recuperados destas tais civilizações. No vídeo passado eu comentei sobre civilizações que são bem comentadas, como os minoicos, por exemplo, mas ainda assim existem diversas outras civilizações mais obscuras na história que valem a pena serem comentadas. Então, sabendo disso, eu acho que seria interessante falar no vídeo de hoje sobre mais civilizações perdidas e misteriosas na história. Teve sim, mano. Quando pensamos na Península Itálica na Antiguidade, geralmente pensamos nos romanos, possivelmente o Império Sobre o que é o vídeo? Civilizações perdidas e misteriosas da história. mais influente de todos os tempos. Porém, você já se perguntou quem habitava a atual Itália antes dos romanos? Pois bem, se acredita que esses eram os etruscos. Os etruscos eram um povo que surgiu após o fim da Idade do Bronze, entre os anos de 1200 a.C., desaparecendo em meados do século 6 a.C. Eles habitavam principalmente a região central da península e tiveram contato principalmente com os gregos antigos, que foram o povo que mais escreveu sobre os etruscos, pelo menos no auge da civilização. Os gregos, inclusive, chamavam esse... Vamos mandar um áudio para nosso maior estudioso. Mari! Não é Mari, nossa maior estudiosa. Ela é estudiosa de medicina, calma. Ela é a maior estudiosa de medicina veterinária. É a Maricota Fur. Um beijão, Mari. Bom domingo, velho. Obrigado pela raid. Deixa eu mandar um áudio aqui. Zanfas, boa tarde, velho. Ó, você pode confirmar uma dúvida aqui, meu irmão? Os etruscos existiram ou não? Obrigado. Agora sim, Mari, muito obrigado pela raid, velho. Galera que veio com a mais, sejam todos muito bem-vindos. Os etruscos vêm dessa época mais tardia deles, onde eles foram muito Zerinho influenciados pelos gregos em diversas áreas, como na arquitetura, que pouco sobreviveu desse povo. Algumas que conseguiram tá preparada, Mari, pro Goga Senha? Como a de Monterose, que lá, além de poder encontrar alguns túmulos, também pode ser encontrado alguns afrescos do povo que ilustram bom a demais, sua vida Zerinho. cotidiana. Além disso, foi possível até recuperar algumas esculturas etruscas, que apresentam um estilo próprio deles. Porém, um dos maiores mistérios dos etruscos se trata da sua origem, que é motivo de debate há séculos. O historiador grego Heródoto, um dos mais importantes da história, acreditava que os etruscos descendiam de povos capaz de eu fazer o meu, Ásia, juvenil, mas em específico da península da Anatólia, na região que conhecemos como Lídia. Contudo, também existem teorias que falam que eles são de fato naturais da Península Itálica, dado a sua cultura ser bastante diferente da de outros povos da região do Mar Mediterrâneo, provavelmente sendo descendentes da cultura Vila Nova. Atualmente, a cultura Vila Nova é considerada a fase inicial dos etruscos. A própria cultura é uma ramificação de uma grande cultura europeia, conhecida arqueologicamente como a cultura dos campos de urnas, que resquícios dela são encontrados em grande parte da Europa Central, e se acredita que ela surgiu mais ou menos em 1300 anos antes de Cristo. Uma das principais características dos etruscos foi o comércio que eles estabeleceram na região, que junto da pirataria os fizeram enriquecer. Também se sabe que entre os etruscos a prática da escravidão era bem forte, e que a civilização era formada por diversas cidades-estados que constantemente brigavam entre si. Porém, apesar disso, atualmente a língua etrusca não foi decifrada completamente, havendo ainda muito da sua língua que é desconhecida, mesmo que em um certo ponto eles começaram
começaram a adotar o alfabeto grego. Os etruscos caíram em declínio nos anos de 500 a.C., quando eles começaram a ser expulsos da região da atual Toscana pelos latinos, que viriam a fundar Roma, desaparecendo alguns anos depois, sendo assimilado à cultura romana. Na verdade, muito da cultura romana foi bastante influenciada pelos etruscos, sendo na arte ou na arquitetura, além de crenças como a ideia de que os etruscos tinham que os animais eram movidos pela vontade dos deuses. Logo, eles usavam os animais para previsões do futuro. Técnica essa que ficou conhecida como aruspice ou haruspício, e também foi brevemente usada pelos romanos. Michel, na verdade, se você amigão? olhar os reis de Roma, você vai perceber que entre os primeiros reis de Roma, que são considerados lendários, existem 3 que são considerados etruscos. E apesar de terem sido muito dominantes na Península Itálica, atualmente os italianos não têm muitas ligações sanguíneas com os etruscos. Talvez existem algumas famílias com sangue etrusco por aí, mas não se sabe ao certo. Uma hipótese levantada é que os habitantes da comuna de Murlo, na Toscana, podem ter algum sangue etrusco, sendo que a comuna possui um pouco mais de 2.000 habitantes. Bom demais, Michel, graças a Deus. Mas quando falamos de Europa, um dos supostos povos mais misteriosos que teriam vivido nesse continente é a ideia dos proto-indo-europeus. Segundo os arqueólogos, os proto-indo-europeus seriam uma cultura que teria surgido ali na atual Rússia, ou regiões do leste europeu e Ásia Central, próximo ao Mar Cáspio. Filho chambaril. Eles viveram durante o final do Neolítico. Ei! Zanfas, eu lhe fiz uma pergunta, meu amigão. Eu perguntei a você se os etruscos existiram mesmo. Pô. Esse aqui é o segundo vídeo que a gente já viu aqui de civilizações perdidas ou que existiram ou não. Me explicou? Tu respondeu aqui? Tem não. Não deve ter chegado ainda não. Povo que deu origem aos romanos, mas com pouco conhecimento sobre... Ah, aí, ó. Eu não lembro não, arrombado. Eu não lembro o que eu almocei ontem. Perdão, meu amigão. Perdão. Eu ainda quero tirar um dia pra ter uma live de pura história com o Zanfa. O Zanfa vai escolher um tema... A gente vai estudar e vai chegar pra conversar, velho. Não, que é isso, Zanfas? Que é isso, velho? Que é isso? Não, sério, ele vai escolher o povo, a civilização, alguma coisa e a gente vai ir atrás de procurar saber. A gente vai pra conversar. Quer conversar com uma galera legal, Zanfo? Quer, sei lá, quer estudar sobre os Pictos? Se é que existiram mesmo? Olha, vamos lá. Povo Cocalombas do Congo. Eu vou até escrever aqui. Vamos lá. Eu vou anotar pra não esquecer, viu? Rapaz, segundo o Google não tem nada. Eita, o Zanfa tá trolando a gente, né, velho? O Zanfa tá trolando a gente. Ó que arrombado! Ó que seu nojento! Descarado, velho! Não, que arrombado! Não, vamos seguir com o vídeo. Pô, velho, eu realmente achei que era verdade, eu não entendi. E o pior é que eu pensando, só por causa da jogatina da sexta, eu pensei comigo mesmo. Esse bicho deve estar me trollando pra ver, deve ser algum povo que escravizava por lá e ele quer me jogar ele quer me jogar na fogueira. Vê o que eu pensei, desgraçado.
4.000 anos antes de Cristo. E eles possivelmente já tinham conhecimento de agricultura e de domesticação de animais, cuidando tanto de gado acredito no meu amigo, tendo cavalos para montaria. É dito que eles teriam se espalhado por várias regiões da Ásia, como a Índia e o oeste da China, espalhando também a sua influência para essas regiões e se misturando com os povos que habitavam lá antes da chegada deles. Isso também aconteceu com a migração desse povo para o oeste da Europa, levantando até a ideia que diz que eles eram, entre aspas, os primeiros colonizadores. Existe também a ideia de uma religião que os indo-europeus acreditavam, que seria uma religião politeísta que pode ter influenciado diversas outras religiões que surgiram na Ásia e Europa posteriormente. Na hipotética religião indo-europeia, eles acreditariam em deuses relacionados à natureza, como o deus do céu, o deus do trovão, o deus do sol, o deus da lua, que no caso seriam 2 irmãos, e a mãe terra, tendo até um possível herói cultural que seria algo que conhecemos hoje como um semideus. O semideus mitológico, não o nome do canal. Essa mitologia foi formada por estudos feitos encontrando similaridades em outros mitos indo-europeus, que podem, como dito antes, ter sido influenciados por essa suposta religião. Um desses mitos que podem ter surgido da religião proto-indo-europeia seria a mitologia grega, que possui várias semelhanças, como vocês podem ter percebido. Mas isso tudo vem de conjecturas, já que tudo que se sabe sobre os indo-europeus, ou pelo menos a maior parte, vem de especulação, incluindo a sua possível língua. A língua proto-indo-europeia, segundo estudos, é a língua misteriosa que poderia ter dado origem a grande parte das línguas ocidentais modernas e algumas línguas asiáticas. A língua proto-indo-europeia poderia ter dado origem às línguas germânicas, às línguas eslavas, às línguas celtas e às línguas latinas, ou seja, o próprio português teria surgido dessa língua proto-indo-europeia. Porém, apesar disso, o povo que falava essa língua não deixou nada escrito, afinal eles eram bastante antigos. Porém, existem algumas reconstruções que dão uma ideia de como essa hipotética língua se parecia. Se é que existiu, né? E ainda continuando no período neolítico, vamos falar de um sítio arqueológico em específico que carrega algumas perguntas sem resposta. Na Turquia existe um sítio arqueológico chamado Göbekli Tepe, e ele chama a atenção por ser um dos mais antigos assentamentos feitos pelo ser humano na história, já que Göbekli Tepe data do 10º milênio a.C., ou há mais de 11.000 anos atrás, época em que o sedentarismo e a agricultura ainda estavam dando seus primeiros passos, além de ser um período em que se acredita que os seres humanos não tinham desenvolvido capacidades avançadas de construção. Não é à toa que acreditam que essa estrutura foi criada por um grupo de caçadores-coletores que habitavam a região nessa época. Porém, muito pouco se sabe sobre eles. Afinal, a única coisa que eles deixaram para a posteridade é justamente o Göbekli Tepe, que também não se sabe ao certo qual era a sua função, levantando hipóteses que Göbekli Tepe era uma espécie de templo religioso, talvez o mais antigo do mundo. A construção foi descoberta apenas em 1994 por um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt, e tem um formato circular e é cercado por grandes pilares de pedra com mais de 5 metros de altura, pilares esses que mostram desenhos de animais encravados neles. A descoberta mudou muito a visão que os estudiosos tinham sobre os povos do Neolítico, levantando agora a possibilidade deles terem habilidades bem complexas para sua época, como entendimento geométrico avançado para conseguir construir templos como esse. Que susto, viado. Sai, fia. Isso é bom. Deu até vontade de dar um pulinho no Estranha História pra ver se tem alguma coisa pra gente. Agora, falando de estruturas relacionadas às civilizações misteriosas, temos o caso de algumas pedras que foram encontradas na atual Mongólia, que ficaram conhecidas como as Pedras de Cervo da Mongólia. No país moderno e em algumas regiões da Sibéria, é possível ser encontrado monolitos levantados pelo homem há milhares de anos atrás, lá na Idade do Bronze, tendo algumas que são datadas de cerca de 1400 anos antes de Cristo. O nome Pedras de Cervo vem da presença de diversos desenhos
de cervos com grandes chifres nesses monolitos. Que também em alguns poucos exemplares existem representações humanas, como rostos esculpidos nas pedras. Porra, Amarelo, sobre o que você falou da humanidade ter perdido vários bagulho de conhecimento, pra você ter noção, até hoje não se sabe ao certo de como o diabo foi feito fogo grego. Sabe que tinha, mas não sabe como era, tá ligado? Porque é um conhecimento que foi perdido, viado. Ninguém sabe. A turma sabia que tinha barco grego e não sei o que lá. Que. Grego não, enfim, não lembro nem qual é o povo. Que eles conseguiam cuspir fogo numa distância razoável. E o fogo ficava por cima da água sem apagar. E queimava os outros barcos, mas ninguém sabe como é que fazia. Fogo grego, isso mesmo. O povo que levantou essas pedras há milhares de anos atrás, segundo os arqueólogos, era uma civilização nômade pastoral que é apenas conhecida como a cultura das pedras de cervo. E os seus monumentos são teorizados, assim como muita coisa na época, como tendo propósitos religiosos, como monumentos funerários ou para demarcar territórios. Mas muita coisa que envolve essas pedras e o povo que as construiu ainda é alvo de muitos debates. O pai do Legolas pode, por que você não pode? E algo também nesse conceito pode ser encontrado no atual país Laos, na Ásia Oriental, localizado na província de Xiangkhouang. Nessa província existe uma série de grandes jarros de pedra espalhados por uma vasta Laos planície. Fica entre Foram o Myanmar e cerca de 90 Tailândia, que Bangladesh, possuem de 1 a 400 jarros cada, que parecem terem sido construídos entre os anos de 1200 a 600 anos antes de Cristo por um povo desconhecido. Lendas locais até falam que os jarros foram construídos por um povo gigante e eram usados para guardar álcool. Mas o fato é que em estudos feitos analisando os jarros, foi encontrado restos mortais de obrigado pelos pessoas seus vídeos, Camus. Cheque eles seu eram avô. possivelmente usados como urnas funerárias. Pessoal, Sendo por que favor, grande parte dos exclamação restos BLZ mortais pro nosso amigo encontrados Camus. foram Obrigado, identificados velho. como sendo Tudo bom, negão? Como é que você tá? a pessoas que morreram Bem também? ainda quando crianças. Muitas das planícies onde os jarros estão localizados dificultam um pouco o estudo deles, já que a planície está infestada de minas explosivas que foram colocadas lá durante a Guerra do Vietnã. Então as áreas em torno dos jarros são levemente perigosas, sendo que alguns jarros foram até danificados por causa das explosões das minas. Existe até um trabalho para retirar essas minas do lugar, mas ainda existem algumas não detonadas no local. Mas de qualquer forma, hoje os jarros são considerados Patrimônio Mundial da Unesco e um dos sítios arqueológicos mais importantes do Sudeste Asiático. Só é aqueles países que a gente não faz ideia, né, velho? Pô, que bom, velho. Que bom que tá tudo dando certo, Camus. E apoie sempre sua família, E falando de uma civilização na África, graças temos o misterioso reino de Punt. Esse foi o nome dado pelos egípcios antigos a uma região possivelmente localizada na África que costumava fazer trocas comerciais com o Egito. Existem descrições dessa tal Punt datado de diversos reinados do Egito, com registros iniciais datados de entre 2400 a 2300 anos antes de Cristo, durante a quinta dinastia. Os egípcios diziam que Punt era uma terra rica em várias especiarias, como ouro, mirra, incenso, ébano e marfim. E os egípcios importavam muito desses materiais para seus territórios, fazendo expedições até Punt para pegar esses materiais, como é o caso de uma expedição feita pela rainha Hatshepsut na 18ª dinastia no Novo Império Egípcio, onde eles trouxeram alguns dos materiais mencionados anteriormente. Inclusive no templo mortuário, se não me engano, de Hatshepsut, essa Hatshepsut, ela mudou de nome, porque o pessoal não curtia muito a ideia de faraó mulher pro lado de lá, né, velho? Existe uma árvore que é dita por ter vindo de Punt. Também existe um relevo que mostra como as pessoas de Punt viviam. Eles construíam cabanas que estavam elevadas no solo, sendo acessível por escadas, criada dessa forma para evitar ataques de animais. O grande mistério em relação ao reino de Punt para a história é a sua exata localização, que nunca foi especificada pelos egípcios. Porém, se acredita que o reino se localizava ao sul dos domínios egípcios, onde hoje possivelmente são países como Etiópia, Eritreia e Somália.
Porém, existe a teoria que levanta a hipótese do reino ter sido localizado em algum lugar do sul da Península Árabe, também havendo a possibilidade de estar relacionada a um porto antigo e também uma cidade-estado que se localizava na atual Somália, chamada Oponi, que também foi mencionada pelos gregos antigos, sendo um porto que fazia comércio com vários reinos e impérios próximos ao Egito, mas nunca foi encontrado nada que pudesse identificar onde essa civilização realmente se localizava. E quando chegamos até as Américas, não podemos não falar do que é considerado a primeira civilização complexa do continente, os Olmecas, tendo um surgimento bem antigo lá por entre 1500 a 1200 anos antes de Cristo. Os Olmecas são considerados a primeira civilização da Mesoamérica a ter um sistema complexo de hierarquia e construir cidades. Eles se estabeleceram no sul do atual México e territórios da atual Guatemala, e eles são conhecidos atualmente principalmente pelo sítio arqueológico de São Lourenço, no México. Talvez a sua característica mais conhecida e o que sempre aparece quando você pesquisa sobre os Olmecas na internet são essas grandes cabeças que eles esculpiam em pedra, que se acredita que representam os governantes Olmecas, sendo que existem cerca de 17 cabeças que foram encontradas em sítios arqueológicos, e algumas parecem ter sido tronos desses tais reis ou governantes, que foram posteriormente transformados em cabeças de pedra, para talvez eternizar a imagem desse governante. Um grande mistério sobre os Olmecas é como eles desapareceram, já no quarto século a.C., a partir do ano 400 AC, desaparecendo ainda de uma forma não conhecida pelos estudiosos. Porém, os Olmecas hoje em dia são considerados uma civilização mãe, que deram origem a outras grandes civilizações da região, como é o caso dos Maias, por exemplo. Eu vou falar que os astecas eram doidos, velho. Se os astecas tivessem. Se os espanhóis não tivessem descido, capaz os astecas ter matado tudinho daqui pra baixo. Conhecidos que viveram no que hoje é o Brasil. Um deles se trata dos índios goiáses, que foram nomeados assim pelos conquistadores portugueses. Esse povo vivia no que é hoje o estado de Goiás. Na verdade, dito que o nome Goiáses deu origem ao nome Goiás. Nome esse que pode ser traduzido como gente semelhante. Sendo que é dito que muito que se fala sobre os Goiáses são mitos que não necessariamente dizem o que eles realmente eram, tendo muita pouca informação sobre eles disponível. Os Goiáses poderiam ser encontrados no atual estado lá pelo século XVIII, porém eles desapareceram muito por causa de um surto de cólera, além de constantes conflitos com os bandeirantes que exterminaram grande parte da sua população. Outro caso se trata da cultura Marajó, ou os Marajoaras, que pelo nome você deve imaginar que eles têm suas origens traçadas até a ilha de Marajó, que fica no atual Pará. Os arqueólogos dizem que eles surgiram em torno do ano 400 e desapareceram 1000 anos depois, em 1400 ou 1300, desaparecendo antes da chegada dos portugueses. Essa foi pelo menos a civilização que a gente chama hoje de Marajoaras. Pois é, né? Pois é, Russo, hoje em dia a ilha de Marajó é conhecida por causa do Mamãe é Troncho, né, velho? Se estabeleceu na ilha de Marajó entre 1500 a 200 anos antes de Cristo. Essa era inicial dos Marajoaras, inclusive, é chamada de Ananatoba, e eles possivelmente foram os primeiros habitantes humanos da região. Os Marajoaras são conhecidos principalmente pelos artefatos que foram recuperados de sua cultura, falando principalmente de sua cerâmica, como vasos e principalmente urnas funerárias, e até algumas representam figuras humanoides. E essas peças podem representar o início da arte da cerâmica em terras brasileiras. Parece que nada mais antigo que elas foi encontrado. Em suas cerâmicas, inclusive, há muita representação de animais nativos muito da obrigado Amazônia. pelo seu Segundo quinto mês de sub, meu nego. Os Marajoaras tinham uma civilização bastante pessoal, complexa, por favor, exclamação para dizer que o nosso amigo com Zé a do Tio. existência de uma possível elite dominante que controlava a política e a economia. O maior mistério em relação aos Marajoaras é de como eles desapareceram, já que não sabemos ao certo como a cultura deixou de existir, levantando hipóteses que falam sobre uma imigração dos povos que viviam ali para fora da ilha de Marajó, dado a possíveis mudanças climáticas na região, além de uma possível assimilação a outro povo ou até mesmo o seu extermínio por um grupo rival. Mas realmente o seu fim é completamente desconhecido hoje em dia. Cabuloso.
E o Sentinela menino, que até hoje tá na idade da pedra, teoricamente, né? Então acho que é isso? Então eu acho que é isso. Essas foram mais algumas civilizações perdidas na história. Muito obrigado pelo seu vídeo. No vídeo do Semideus nunca deixa a gente a desejar, né, velho?